A segunda epístola a Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava encarcerado em Roma pela segunda vez. Esta última epístola que Paulo escreveu da prisão, tendo consciência de que seu fim se aproximava rapidamente. Ao comparar essa carta e as outras epístolas pastorais com o relato de Atos dos Apóstolos, chegasse à conclusão de que depois do primeiro encarceramento em Roma e um período posterior de atividade missionária, Paulo foi novamente preso na mesma cidade. Sabes-se que depois do grande incêndio de Roma no ano 64, Nero perseguiu os cristãos à morte para dissipar as acusações populares de que ele havia ateado fogo à cidade. Por isso, é razoável pensar que Paulo talvez tenha sido encarcerado cerca de 2 anos depois em consequência dessa perseguição. Quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, já havia sido julgado, mas certamente ainda não havia sido condenado à morte, embora imaginasse que esse seria o seu fim. Paulo estava acompanhado apenas por Lucas, o médico amado. Ao escrever a Timóteo com quem escreve a um filho querido, pediu-lhe que fosse vê-lo antes do inverno e que trouxesse sua capa e seus livros. Não é sabido se Timóteo, em resposta ao pedido urgente de Paulo, teve a oportunidade de ir a Roma antes da morte do apóstolo. Quanto a Timóteo, pouco se sabe sobre sua vida, salvo por sua relação direta com Paulo. De acordo com o livro de Hebreus, Timóteo foi posto em liberdade, mas não se sabe quando nem onde esteve preso. De acordo com a tradição, Timóteo morreu martirizado nos dias do imperador Domiciano ou Trajano. Essa epístola foi chamada de o Testamento do Grande Apóstolo aos Gentios. Paulo escreveu pessoalmente esta carta a Timóteo, seu filho espiritual, e, em termos gerais, a igreja. Como ele sabia que seu fim se aproximava, sentiu a necessidade de fortalecer a fé de seu jovem colaborador mediante seu próprio exemplo. Advertiu a Timóteo e a todos os outros crentes cristãos contra as heresias que entrariam na igreja depois de sua morte, a fim de que todos se apegassem com firmeza à palavra inspirada e permanecessem fiéis até o segundo advento. A carta, como um todo, constitui uma exortação de Paulo a Timóteo, desafiando a ser forte e não ter vergonha, pois Deus não lhe deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nessa epístola, intensamente pessoal e altamente emocional, o lado teológico do apóstolo aparece como algumas gemas de revelação sublimes e poéticas, como: se já morremos com Ele, também viviremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois da maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A mensagem de 2 Timóteo é a necessidade de constância e de fidelidade, até mesmo ao ponto de ser martirizado. Paulo pode dizer isso com grande segurança, porque sua vida está sendo derramada como sacrifício. O admirado apóstolo Paulo tem autoridade para escrever com convicção aquele que, mais que um discípulo e um filho, pode dizer com toda certeza daqueles que lutaram e venceram por um ideal: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A mensagem de 2 Timóteo ainda fala de forma poderosa. João Calvino disse sobre essa epístola: ela foi mais proveitosa para mim do que qualquer outro livro da Escritura e segue sendo proveitosa a cada dia. E qualquer pessoa que a examina cuidadosamente experimentará o mesmo efeito.
Desfrutemos dessa carta e, seguindo o exemplo de Paulo, entreguemos-nos por inteiro à causa de Deus.